Olá, eu sou o Márcio Miranda e esse é mais um 15 Minutos, nosso podcast diário aqui da Gazeta do Povo. Hoje nós vamos falar aqui sobre a caneta azul. Caneta azul, azul caneta, caneta azul, tá marcada com minhas letras. Caneta azul, azul caneta, caneta azul, tá marcada com minhas letras. Se você ainda não tinha ouvido essa música, desculpa, mas eu posso ter agora ajudado a grudá-la na sua cabeça. Ouviu uma vez já era, pelo menos essa experiência que muita gente está tendo. O compositor da canção é o Manuel Gomes, um lavrador, segurança noturno que mora no interior do Maranhão. Eu perdi minha caneta e eu peço por favor, quem encontrou vem pegar ela. Caneta azul, azul caneta. E na era dos memes, das redes sociais, a fama chegou rápido. Já são, no momento que a gente está gravando aqui esse podcast, quase 5 milhões de visualizações da caneta azul no vídeo original no YouTube. E esse fenômeno, para usar o termo da moda, é disruptivo. E a gente pode discutir um pouco sobre o Brasil atual a partir dele. Para isso, eu convidei aqui o Paulo Pousonoff Júnior, editor de ideias aqui da Gazeta, que assina um artigo sobre o tema e vai conversar aqui no 15 Minutos para a gente entender um pouco da caneta azul. Vamos começar do começo, né? Como é que surgiu o vídeo? De onde vem a tal da caneta azul, hein, Paulo? Bem, vem do Manuel Gomes, acho que foi ele mesmo que postou no YouTube, não tenho certeza. E vem do WhatsApp, principalmente, né? Ontem meu celular não parava de tocar, cheio de memes. De todo mundo, né? De todo mundo. Não parava de tocar. Surgiu do nada. É uma geração espontânea, esses fenômenos. Fazia tempo, né? Que até que não acontecia uma coisa assim grande na internet. Volte e meia aparece, mas essa vem com muita força, né? Muita Porque, força. como eu falei, como a gente tá gravando agora aqui, 5 milhões de visualizações. Quem tá ouvindo agora é só dar um F5 lá no YouTube, vai ver que já vai crescer bem rápido o número de visualizações. E o vídeo é basicamente o seu Manuel cantando a música, né? Isso. E uma pessoa filmando e ele tá lá cantando a capela. A capela, sem nenhum acompanhamento de instrumento musical. Você classifica no texto, Paulo, e eu até falei aqui também na abertura, o fenômeno da caneta azul como disruptivo, né? Por que ele é um fenômeno disruptivo? Eu acho que ele causa um certo incômodo pela espontaneidade até. De repente é uma pessoa simples lá do interior do Maranhão que, usando uma tecnologia acessível, e às vezes a gente ignora, né, o quanto é incrível, né, essa tecnologia, uma pessoa lá no interior do Maranhão poder gravar um vídeo, isso há 10 anos era... Ou menos até, né? Era impensável, né? Impensável. E de repente, né, é uma música extremamente simples, não tem nenhuma melodia muito identificável, zero métrica. Não tem nem sentido, na verdade, a música. Você parar pra pensar, uma pessoa que perdeu uma caneta, e caneta amarela também, nunca vi. Mas enfim. Todo dia eu viajo para o colégio com uma caneta azul e uma caneta amarela. E, de repente, o cara alcança uma projeção, fama, parece que ele já vendeu os direitos, não sei, isso é meio boato ainda, não consegui confirmar essa informação. E eu acho que isso incomoda um pouco as pessoas, porque a gente está acostumado, tem fortuna e virtude, a gente está acostumado a ver elas como irmãs siamesas, e de repente a gente vê alguém sendo agraciado pela fortuna sem exatamente o que a gente entende por virtude, que seria o trabalho, o estudo, o esforço. É óbvio, eu até escrevo no texto que tem um pouquinho de inveja, evidentemente, né? Mas sim, acho que incomoda e fascina ao mesmo tempo, né? Porque... E o que explica daí essa disseminação tão rápida, né? E espontânea, né? Exatamente. Com vocês, o fenômeno da caneta azul! 1, 2, 3, 4. Caneta azul! Azul caneta! Caneta azul! Pô, e qual que é a relação entre a caneta azul e Macunaíma, hein? Que você coloca no texto também. Porque Macunaíma é um personagem brasileiro que eu acho que tá meio esquecido até, mas ao mesmo tempo ele tá muito presente. E ele é isso, ele é muito simples, todo mundo deve já viu, pelo menos, a representação que o Grande Otelo fez do Macunaíma. Ai, que preguiça. Num clássico do cinema brasileiro, quando o cinema brasileiro produzia clássicos desse tipo. E é tudo muito na sorte, tudo muito na preguiça, não tem um olhar de longo prazo, um planejamento, tudo muito espontâneo, tudo muito do nada, assim.
E esse Caneta Azul também, como você coloca no texto, de certa maneira nos conecta a um Brasil mais profundo, né? Que várias vezes a gente deixa ele meio esquecido ou só aparece quando tem grandes tragédias, né? Eu cito no texto vários números que eu vi esses dias e me impressionaram, né? Milhões de pessoas que acreditam que a Terra é plana. 11 milhões de pessoas acreditam que a Terra é plana. Segundo pesquisa do Datafolha, né? Que não for, né, não sei quantos milhões, não lembro. Vê aí que não for, que não acredito que o homem foi à Lua. Olha, são 50 milhões de pessoas que não acreditam que o homem foi à Lua. 1 em cada 4 brasileiros. 46 milhões, se não me engano, acho que a gente não paga imposto. E assim, é muito fácil debochar desse Brasil, e eu não quero isso de jeito nenhum. Sim. Mas eu acho que a gente devia olhar mais para isso. É um aspecto muito palpável. A gente fala tanto em educação, mas é um aspecto muito palpável da falta de educação. Isso é muito Brasil também, né? E é muito Brasil também, não dá para dizer que são eles e somos nós. Não. Somos todos nós. É verdade. Vamos tocar mais uma vez, então, a Caneta Azul para fechar aqui a nossa conversa. Caneta azul, azul caneta, caneta azul, tá marcada com minhas letras. Caneta azul, azul caneta, caneta azul, tá marcada com minhas letras. Legal. Paulo Pousonoff Júnior, editor de ideias aqui da Gazeta. Obrigado pela participação aqui no 15 Minutos. Agradeço. Até a próxima. Eu perdi minha caneta e eu peço, por favor, quem encontrou, me entrega ela. A Receita Federal doou a órgãos públicos e também entidades assistenciais mais de 6 bilhões de reais nos últimos 16 anos, isso em valores atualizados pela inflação. E os produtos vão desde bebidas alcoólicas até aviões, produtos que são aí fruto de contrabando, né? Quem vai explicar como isso funciona é o Lúcio Vaz, blogueiro aqui da Gazeta do Povo, que fez uma matéria sobre este assunto com levantamento, inclusive, de algumas dessas doações mais curiosas. Lúcio, como funciona? Em quem que pode receber essas doações da Receita? Olha, essas doações, elas beneficiam, assim, principalmente universidades, organizações militares, órgãos públicos federais, ministérios, até a Presidência da República, e também órgãos estaduais, municipais, né, e incluindo aí autarquias e fundações públicas. E sem falar das entidades assistenciais também, que recebem muitas doações, né? Só a empresa pública que não pode receber. Eu falei no começo que eram origem de contrabando e também de sonegação fiscal, na verdade, esses produtos, né, Lúcio? Sim. Esses bens são apreendidos, né? No caso de alguém que faz sonegação, eles são apreendidos para honrar com o valor devido, né? Ou então no caso de contrabandos também. E o levantamento nosso, ele envolveu aí 16 anos, né? E deu um total, assim, em valores atualizados, de 6,4 bilhões de reais. A Receita, inclusive, falou que tem feito muitos leilões, principalmente nos últimos anos, a partir de 2015. Segundo eles, já renderam mais quase 3 bilhões esses leilões. Mas, assim, o valor que a gente levantou é um valor aí só das doações, né? Que dá 6,4 bilhões de reais. Evidentemente que é um valor muito alto. Nós, inclusive, questionamos a Receita sobre isso, né? Se não seria mais interessante para o governo, do ponto de vista aí da economicidade, de fazer leilão sobre tudo, né? Porque não faz muito sentido você abrir mão de um valor assim tão elevado. Sim. E a Receita respondeu alguma coisa? Eles disseram isso, que eles têm procurado nos últimos anos fazer esses leilões, mas não deram o quanto que eles fizeram de leilões em anos anteriores. O nosso levantamento é desde 2006, né? E é um levantamento feito a partir de dados oficiais da própria Receita, né? E tem, assim, realmente valores, né, muito expressivos. A gente mostra aqui, logo no início da reportagem, né, tem um centro de tecnologia de uma escola técnica lá do Guarujá, chamado Centro Paula Souza. Eles receberam um avião, uma aeronave, um jato, avaliado em 8,1 milhões. Eles até explicaram que essa aeronave estava sem condições de voo. Mas, assim, o valor é esse, é 8 milhões. Quer dizer, está sendo usado em aulas técnicas, né, para os alunos de segundo grau, de manutenção de aeronaves. E quer não, são 8 milhões de reais aí doados, então, pela Receita para esse centro. Né? Você poderia doar para alguém aí, quer dizer, fazer um leilão, né? Alguém apareceria, fazia a reforma do avião, enfim. O Detran de Curitiba, por exemplo, também recebeu doações aí de 10,8 milhões em carros usados.
certamente com um estado já não muito bom, mas 10 milhões é 10 milhões, entende? Não importa se o carro está bom ou está ruim, né? Claro. Inclusive o Detran de Curitiba disse primeiramente, né, inicialmente, que não conhecia essas doações, depois a própria Receita reafirmou e inclusive deu um número, são 1.440 carros que foram doados e leiloados pelo Detran. A Universidade de Montes Claros, aí parece uma causa bastante justa, recebeu uma doação de quase 9 milhões de reais em 2015 para o seu hospital, evidentemente que são equipamentos hospitalares, né? Sim. E agora, chama atenção, viu, a falta de transparência em alguns casos. Na maioria está mais descrito, assim, é equipamento hospitalar, computadores, informática e tal, mas assim, tem alguns casos em que são doações até milionárias, 2 milhões, 3 milhões, estão na categoria outras. Ora, outras não diz nada, exatamente nada, né? Então a gente vê, por exemplo, aqui a Cerimonial do Itamaraty recebeu doações de 493 mil em maio, agora deste ano, 2019. Depois, em agosto, recebeu mais 100 mil, né, para divisão de pessoal, tudo do Itamaraty. E no ano passado, as embaixadas do Brasil em Buenos Aires e Assunção receberam doações de 72 mil, tudo na categoria outros. Quer dizer, é muita coisa na categoria outros, né? Eu perguntei, solicitei informações à Presidência da República, ao Exército, à Marinha, ao Ministério das Relações Exteriores, para que eles explicassem o que eram esses outros, né? E eles não explicaram, não contaram. E chama atenção porque aquele procurador que fez um estudo, a gente fez matéria até no início de setembro, sobre doações feitas pela Receita para unidades militares no Rio Grande do Sul. Isso. Falamos aqui no 15 Minutos também sobre isso, de bebidas alcoólicas, né, Lu? Isso. E ali está muito claro que aquelas doações todas vinham na categoria as outras. Então isso gera uma desconfiança. Será que estão gastando tanto com bebidas alcoólicas ou são outras doações? A gente continua aberto, né, esperando esclarecimentos desses órgãos todos, que são órgãos sérios, mas dessa vez ficaram devendo informações, na minha opinião. Bom, essa questão das doações também, por exemplo, no caso de carros de luxo, já foi alvo de algumas apurações aí do TCU, também do Tribunal de Contas da União, Lúcio? Chegaram já denúncias ao TCU, né, e houve investigação realmente. Em 2007, por exemplo, chegou a informação para o TCU que haviam sido doados 2 carros BMWs para a Superintendência da Polícia Rodoviária de Porto Alegre. Foi um pedido expresso deles, eles solicitaram esses carros. E eles foram doados, né? Chegou no TCU e o TCU considerou que houve desperdício de dinheiro público, porque o órgão estava utilizando veículos caros, né, no desempenho de atividades corriqueiras, né? Se bem que algumas das atividades descritas pelo órgão seriam a condução de autoridades e chefes de governo em visita ao Rio Grande do Sul. Tudo bem, né? Pode ser um bom carro, né? Tem que ser um carro num bom estado, mas não precisa ser necessariamente uma BMW. E num outro caso, houve uma representação do então deputado Ricardo Berzoini, que apontou diversas irregularidades. Ele, inclusive, fez um requerimento de informação à Receita, e a Receita informou para ele, está lá registrado, que há muitas ingerências de toda ordem na destinação dessas mercadorias, né, que são mercadorias apreendidas pela Receita. E nesse caso, aí, o tribunal analisou, né, a representação do deputado e citou, por exemplo, o caso de veículos avaliados em 190 mil reais, em valores atualizados, né, destinado a órgãos como a Procuradoria-Geral da República e a Superintendência da 10ª Região da Receita Federal. E, nesse caso aí da Receita, eram a Cherokee e um Ford Taurus. E o tribunal, mais uma vez, né, destacou que era uma coisa para a gente analisar, que diante da crise fiscal, né, porque passa o Estado brasileiro já há muitos anos, né, se não seria mais econômico alienar os veículos apreendidos, né, e isso aí foi colocado pelo TCU, e continua havendo, né, continua existindo essas doações de valores muito elevados. A gente registrou, assim, no mais que a gente pôde detalhar, mas infelizmente nem tudo ficou detalhado tanto quanto a gente esperava. Mais detalhes, então, pelo menos do que foi possível, estão lá na postagem do Lúcio Vaz, na Gazeta do Povo. Lúcio, obrigado, até a próxima. Até a próxima, um abraço. E esse foi mais um 15 Minutos, podcast diário aqui da Gazeta do Povo. A produção do 15 Minutos conta com a participação da Jennifer Ribeiro, a montagem do Leonardo Bestloff e a edição de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!